estamos aqui, domingo, o culto das 11 horas, está assistindo aí no sábado, você que está assistindo no sábado, nós estamos no domingo aqui, na Santa Ceia do Senhor. E nós já tivemos 2 cultos maravilhosos, que Deus vai nos abençoar também neste agora. Deixa eu só lembrar uma coisa a você. Você está vendo o missionário fora, esse dia ele pediu, entendeu? Fazer, ele também tem direito, como eu costumo dizer, ao recesso dele. Então teve esse recesso agora, exames, tudo, mas já está conosco logo, logo. Aí você vai empurrando o pastor Jaime com a barriga. Você ouviu alguém falar? Vai suportando o pastor Jaime por amor a Cristo, mas Deus vai nos abençoar como nos abençoou hoje, porque eu digo o seguinte, a cura é o que? É pão dos filhos, e o nosso Deus trabalha até o dia de hoje. No culto da manhã foi lindo, grandes operações de Deus. No culto anterior também tivemos grandes operações de Deus, daqui a pouco eu vou mostrar algumas, mostrar de um senhor com ferido nas pernas. É engraçado a palavra dele, que ele falou que ele estava com machucão. O que o senhor está na perna? Eu tenho um machucão aqui na perna, machucão. E aí o rapaz estava falando comigo, que quando ele começou a andar, a família olhou assim, a pessoa da família pegou o celular e disse, filmando, mandando para o grupo da família, olha ele andando aqui na igreja. E daqui a pouco eu mostro para vocês. Mas vamos entrar na palavra, que está muito forte. É Provérbios capítulo 15, versículo 23. E olha, estamos agora terminando uma série aí para o pessoal do Show da Fé. Provérbios capítulo 15, versículo 23, diz assim, o homem se alegra na resposta da sua boca. Fica atento, amigo, irmãzinha, o que você fala quando você é tentado? Quando o diabo, entenda, traz uma tentação. Quando eu falo tentação, não pense apenas em tentação moral, não. Quer dizer, quando o diabo traz qualquer coisa, quando surge qualquer adversidade na sua vida, a sua resposta, ela pode alegrar o seu coração ou pode abalar o seu coração. Jesus, ele falou, Mateus 12:37. O que ele falou? Vamos ouvir? Ele diz assim, porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Então, atenta ao que você diz, o que você fala quando o inimigo está ali tentando. Como também Deus está vendo tudo. No Salmo de número 17, versículo 3, eu não dei nessa série agora ainda esse versículo, estou dando agora. Todo culto eu estou com matéria nova. Ele diz assim, provaste o meu coração, visitaste-me de noite, examinaste e nada achaste. O que pensei, a minha boca não transgrediu. Quer dizer, você não é responsável pelo pensamento, mas você é responsável pelo que você fala. Porque o que você fala é o que você assumiu. Por isso Jesus falou, por tuas palavras serás justificado, por tuas palavras serás condenado. Então vem a tentação e você diz no coração, sou morto para o pecado. Vem, entenda bem, uma perturbação na sua mente, eu tenho a mente de Cristo. Então, o que você fala vai alegrar o seu coração ou vai entristecer, quer dizer, vai abalar você. Você tem que aprender a falar a palavra certa. Davi entendeu tanto isso que no Salmo 141, versículo 3, olha o que ele diz. Salmo 141, 3, ele diz, põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Aí o versículo novo, o 4, ele diz, porque não inclines o meu coração para o mal. Então não aceite. A tentação vem, você não responde. Você responde o que está no coração. Está amaldiçoado o que eu penso, porque o que vale é o que está no meu coração. Mas a mesma coisa é para a cura divina. Você tem um diagnóstico médico, não está errado. Você está hipertenso. O que você vai ter que tomar? Um remédio para a pressão. Aí o que você faz? Toma sim. Mas em oração, está amaldiçoada essa hipertensão. Por quê? Porque eu fui curado pelas feridas de Jesus. Você vai ver que essa resposta sua, ela vai alegrar o seu coração. Mas também ouvimos que ela alegra as pessoas que estão ao nosso redor. Aí vamos agora para outras pessoas. Provérbios ainda, capítulo 12, versículo 25. A solicitude no coração do homem o abate, a inquietação, a ansiedade. Mas uma boa palavra o alegra. O profeta Isaías, no capítulo 50, no versículo 4, ele fala assim sobre isso aí, a mesma coisa. Ele diz, o Senhor Jeová me deu uma língua erudita, sábia, culta, não é? Para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra,
A quem? Ao que está cansado. Eu tenho que ter essa boa palavra. As pessoas estão ao meu redor, como é para mim também, para mim, mas também para as pessoas que estão ao meu redor. Lá no Novo Testamento, você ouve Paulo falar aos Efésios a mesma coisa, Efésios 4, 29. O que ele fala em Efésios 4, 29? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, de torpeza, de destruição, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que a ouvem. Isso vai, então as pessoas estão ao nosso redor, como é com você, mas com as pessoas. Vem a doença, você diz, eu fui curado pela sede de Jesus, mas você fala para alguém também. Eu sei, não, para Deus não há impossível, porque os impossíveis para os homens são possíveis para Deus. A pessoa está com um diagnóstico de um câncer, e que pode levá-la a óbito, e levará ao óbito se não acontecer nada. Aí você traz a boa palavra, mas para Deus não há impossível. Essa palavra levanta a pessoa. Agora eu tenho explicado que não é só cura e milagres, não, é tudo. Desculpe ser tão repetitivo, mas passa na televisão uma cena de um político, de um criminoso, e você disse, filho do diabo tem que queimar no inferno. O que você está falando não está edificando ninguém. Pelo contrário, está denigrindo a sua imagem de cristão. Você está agindo como qualquer outra pessoa age. Você tinha que falar assim, se ele conhecesse Jesus, ele não agiria desse modo. Isso vai promover edificação às pessoas que te ouvem. Porque você não era assim, mas hoje você é. Você hoje tem que ter sempre a boa palavra na sua boca. Deu para entender? Não é só cura divina, não. O testemunho de caráter, o testemunho de cristão, porque a vontade de Deus é que todo homem seja salvo. Deus quer que aquele corrupto, entenda bem, seja salvo. Deus quer que aquele criminoso seja salvo. E às vezes nem é, né? Às vezes a pessoa diz, mas ainda que seja, você não tem que julgá-lo nem nada, você tem que orar. Isso vai promover edificação. O Kenneth Reagan, filho, ele fala que durante os tantos anos que ele conviveu com o pai, ele nunca ouviu o pai falar uma palavra depreciativa, não uma palavra, vamos dizer, ruim a respeito de alguém. Nunca. Quando alguém fazia um comentário, ele fazia um comentário ao contrário. Nós temos que aprender isso. As pessoas que estão ao nosso lado têm que ver uma coisa diferente. Nós somos diferentes. Nós temos que ter sempre, então, a boa palavra. Aí estamos estudando o caso de Ana. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9. A Ana, pessoal, foi uma mulher humilhada. A Ana era estéril, não conseguia engravidar. Naquela época tinha isso. A outra mulher, Penina era o nome dela, humilhava a Ana, zombava, você é uma estéril, eu sou fértil, eu dou filhos para o marido, você não dá filhos. E Ana sofria muito com aquilo. Ela padecia muito, ela sofria muito com aquela situação que ela passava. Uma situação terrível, uma situação horrível. Até que ela tomou uma posição. Qual a posição? Primeiro, versículo 8. Então Elcana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Ana, eu sou melhor do que 10 filhos para você. As pessoas não entendem que tem solução que é só de Deus. Eu contei, desculpe ser tão repetitivo para você, entenda bem, desculpe ser tão repetitivo, eu estava contando hoje um testemunho, que eu já falei várias vezes, a respeito, entenda bem, do meu começo na vida cristã. Vim para o evangelho, o alcoolismo, eu tinha uma depressão muito forte. O álcool já não conseguia nem me sentir mais o cheiro do álcool. Eu era alcoólatra mesmo. E Deus estava dando uma ascensão social para um irmão meu, que deu ascensão financeira também. Consequentemente, a família também participou da ascensão, né? Ele crescendo, a família cresceu. Casa melhor, apartamento, carro. Um dia ele me deu um carro. Estou falando comecinho dos anos 80, ele me deu um Fusca 78, era um carrão, pessoal. Carro seminovo, Fusca 78. Fusca hoje você está rindo, mas pergunta um Fusquinha naquela época, um carrão, Fusca 78, foi o primeiro carro dele, ele trocou para um Gol, ele comprou um Gol e me deu o coisa, vai escutando. Mas por que ele me deu? Porque eu estava numa depressão muito forte, desanimado, mas não alegrou o meu coração. Como dizer, um carro não alegra o teu coração, um carro
não alegre. Continuei com depressão, pensando na morte, pensando no suicídio. Quantas vezes eu cheguei pertinho assim para tirar a minha vida. Eu não queria tirar a minha vida. Não. Eu queria acabar com aquela perturbação da mente. Eram pensamentos horríveis, que eu não era dono da minha mente, que a qualquer hora eu ia me jogar. Mas eu não queria me jogar de lugar nenhum. Eu achava que aquilo podia acontecer, entende? Então eu tinha medo de fazer a loucura. E eu queria acabar com aquela perturbação. Eu aprendi isso. Ninguém quer se matar, a pessoa quer acabar com o sofrimento dela. O sofrimento principalmente na mente. E a pessoa com depressão, ela maqueia. Você pergunta, está tudo bem? Ela diz assim, ó, tá tudo bem, está nada. Então, nada me alegrava. O que a Ana fez, eu fiz. O que a Ana fez? Então Ana se levantou. Se levante. Você tem que conhecer um Deus. Tem que buscar a Deus. Tem que ir atrás desse Deus. Eu fui lá para a estrada do Portela 215. A Ana foi para o templo, irmão. Ah, pastor, mas eu já venho na igreja. Mas é tomar uma posição. Jeremias, o profeta, ele fala no capítulo 29, versículo 13, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Toma uma posição, eu vou mudar a minha história. A minha história vai ser mudada. Mas de coração mesmo, ela se levantou e entrou no templo. E diz assim, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Na presença de Deus, você pode chorar mesmo. Desabafa diante de Deus. E votou um voto, que nós não devemos fazer esse voto hoje, dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida. E sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca. Porquanto Ana no seu coração falava, só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz. Atenção, pelo que Eli a teve por embriagada. Homem de Deus erra também. Ele fez juízo dela, não deviam fazer julgamento de ninguém, às vezes fazemos. Eu não vou com a cara desse cara, esse cara tem alguma coisa estranha, esse cara tem alguma coisa errada. Se tem, ore. Deus, eu não sei, mas se tem alguma coisa errada com isso, eu tenho misericórdia e o salva. Mas realmente não falamos. Nós queremos mais ou menos descobrir, para dizer, eu sabia que tinha uma coisa errada com ele. Não é verdade assim? Às vezes nos achamos tão espirituais, que achamos que aquela pessoa está no erro e que Deus quer mostrar o erro dela para depois condenarmos a vida dela. Não. Porque ainda que ela estivesse embriagada, ele deveria falar diferente com ela. Mas não, nós fazemos juízo, julgamos as pessoas sem conhecê-las. E ainda que a conhecêssemos, deveríamos de agir de maneira diferente. Diz assim, e disse Eli, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho, mulher, para de beber, vai encher a cara. Que negócio é esse, essa hora do dia? Porém, Ana respondeu e disse, não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, e nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva, filha de Belial, pessoa vulgar, né? Porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse, vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. É o que ela queria. Ela não estava pedindo a ajuda do Eli. A pessoa vem à igreja, ela não vem pedir a ajuda do obreiro, do pastor. Ela está pedindo a ajuda de Deus. Nós não temos que falar de nós. Eu tenho explicado para os obreiros, a minha oração é que a igreja seja como aqueles dias em que a rainha de Sabá, ela reparou no rei Salomão, ela reparou nos seus copeiros, não só as vestes deles, o assentar deles. Ele disse, as pessoas devem chegar na igreja, receberem pessoas hospitaleiras, pessoas, entenda bem, carismáticas, pessoas simpáticas, pessoas de gentil presença, pessoas educadas, pessoas principalmente com unção de Deus. Entenda, com unção do Espírito. As pessoas estão precisando disso. Pessoas que estão sempre com uma boa palavra. Eu conto de uma senhora que está sentada aqui no meio, e o nosso baterista estava ali sentado, e ela estava com depressão. E ela estava pensando em se matar. A mente dela, ninguém liga para mim. Estou na igreja, ninguém nem olhou para mim. Eu estou na igreja, mas ninguém está olhando para mim. De repente ela cruzou o olhar com o baterista. Ele olhou para ela, deu um sorriso
não de um homem qualquer, mas de um homem de Deus, e fez só isso para ela assim, ó. Ela disse, foi a resposta de Deus, se ele está olhando para mim, ele liga para mim, então Jesus liga para mim. Parou com aquele pensamento, depois deu o testemunho. É isso, às vezes é um gesto, mas uma boa palavra, quando ele deu essa palavra, levantou a autoestima dela. Uma palavra muda tudo. O homem estava angustiado, o seu criado, o seu amigo estava em casa, paralítico e atormentado por espírito imundo. Ele foi até Jesus. Jesus, se eu for na sua casa, dá saúde para ele. Senhor, não sou digno que ele debaixo do meu telhado. Diz somente o quê? Uma palavra. É uma palavra que vai alegrar o coração. Veja essa resposta que é muito linda. Diz assim, e disse ela, acha a tua serva graça aos teus olhos. Assim, a mulher se foi em seu caminho e comeu. E o seu semblante já não era triste. Olha que uma boa palavra alegra o coração. Alegrou o coração dela. Ela não tinha um filho na barriga, ela não tinha um filho no ventre, mas já tinha alegria. Alegria da presença de Deus. Alegria que traz a palavra, a boa palavra que nós temos que ter. E levantar a autoestima de alguém, quer dizer, levantar aquela pessoa, fazê-la entender que Deus se preocupa com ela, que para o caso dela há solução. Mas não é uma palavra decorada não, pessoal. É uma palavra inspirada, que ela vem do Senhor. É aquela palavra que o profeta Isaías falou. Vamos falar de novo de Isaías, capítulo 50, versículo 4. Vamos repetir isso aqui. O Senhor Jeová me deu uma língua erudita, sábia, culta, para eu saber dizer a seu tempo uma boa palavra a quem? Ao que está cansado. A pessoa está cansada, ela precisa de uma boa. Quem vai dar? Você. Nós somos servos de Deus. Ele não está precisando de ouvir. Ih, rapaz, o negócio está feio, hein? O bicho está pegando para você. Ou então a mão do Senhor está pesando sobre você. Deus não mandou você falar isso para ela. Você está falando, foi o caso do Jó. Os amigos do Jó foram consolar o Jó. Quando ele chegar lá, a situação era tão drástica, tão traumática, que eles não conseguiram falar, ficaram só olhando para o Jó. E o Jó também não tinha palavras. Depois eles começaram, só acusação. Jó, se Deus está te castigando, porque você fez alguma coisa. Jó, você tem pecado. Jó, a mão de Deus está pesando, Deus está isso. E Deus não estava fazendo nada. Depois Deus mostrou para eles, vocês falaram de mim o que era errado ao meu servo Jó. Vocês vão pedir perdão para ele, vão pedir que eles orem por você. Aí eu vou aceitar a oração do Jó. E aconteceu isso. Então, nós temos a boa palavra. Não é a má palavra, é a boa palavra. Não só, como eu falei, da cura, como o testemunho para as pessoas. Aí diz assim, e levantou-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. E voltaram e vieram à sua casa em Ramá. Eucana conheceu a Ana, conheceu aqui, quer dizer, de relação, que era sua esposa. E o Senhor se lembrou dela. E sucedeu o quê? Passado algum tempo, Ana concebeu, engravidou e teve um filho e chamou o seu nome Samuel, porque dizia a ela, o tenho pedido ao Senhor. Glória a Deus. Aí ela cumpriu o voto dela, Deus deu filhos e filhas para ela, porque Deus nos dá mais do que pedimos ou pensamos. E aquela mulher estéril se tornou uma mulher mãe de filhos. Qual é a nossa mensagem? Vamos ter essa boa palavra. Vamos caminhar não só para os outros, mas até para nós. O que você fala quando o mal vem, vai fazer você abaixar a cabeça ou levantar. Não, Deus é maior. Deus está comigo. Alguém falou contra mim. Jesus tem misericórdia. O que a pessoa falou é verdade, você se arrepende, não falou. Quer ver assim, não dá bola não. Ora pela pessoa e não deixe se contaminar. E o que você fala naquela hora, para quem está ouvindo, é importante. Não, a minha luta não é contra a carne e o sangue, Deus tem a misericórdia dela. Sempre a boa palavra vai fazer a diferença. A boa palavra é que alegra o coração. E Deus tem mais para você daqui a pouquinho.